Ele viu o que ninguém viu no começo, mas no final enxergou o que ninguém enxergou. Teve acesso ao que ninguém teve. Intimidade nos dá acesso aos lugares mais escondidos do coração do Eterno, e Ele só revela para os íntimos. João diz: e virei-me para ver quem falava comigo. Olha o que João viu. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Viu Jesus sofrendo, mas foi o único que viu Jesus glorificado. Viu Jesus sofrendo, mas viu os céus abertos e as ruas são como que de ouro. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa de Jesus para os discípulos foi cumprida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som de um vento veemente encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Bom, essa é a descida do Espírito Santo, e aqui a descida do Espírito Santo causa esse furor, essa glória extraordinária, que é tão poderoso o que acontece, que a Bíblia diz que a notícia correu em Jerusalém e os judeus vieram para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegam, a Bíblia diz que Pedro aproveita a oportunidade e prega. Pedro é muito maluco. Pedro prega cheio do Espírito Santo, e naquela ocasião foram 3.000 vidas que aceitaram a Jesus como Salvador. E isso é extraordinário. Mas quando Jesus nos prometeu o Espírito Santo, Ele nos prometeu o Espírito Santo não como uma sensação, não como um vento somente, como um arrepio, como uma língua estranha, não. Ele nos prometeu um amigo. E a Bíblia diz que esse amigo, ele é conselheiro, ele nos lembra de coisas que nós esquecemos, ele nos faz ver aquilo que a nossa carnalidade não nos deixa enxergar. E tem uma coisa que nós acabamos de ler aqui, que para mim é extremamente importante. Ele nos lembra do que Jesus fez, nos lembra do que Jesus é, e nos lembra de quem nós somos. E por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque nós temos um grave problema com memória. A nossa memória, ela é sufocada por qualquer coisa. Nós temos problemas com as memórias recentes, nós temos problemas com as memórias antigas, nós temos problemas com a memória do dia. A gente não lembra o que a gente comeu no almoço. E sabe, o pior do que não lembrar o que comeu no almoço é quem nos deu o privilégio de almoçar. O pior do que não lembrar de agradecer pela cama aonde a gente dorme é esquecer quem nos dá o sono, quem nos deu paz para dormir. Pior do que qualquer coisa é esquecer quem Ele é. Porque à medida que nós esquecemos quem Ele é, nós anulamos a nossa gratidão, nós sufocamos a nossa memória, nós esquecemos o bem que recebemos, e isso acontece todos os dias. Você vê pessoas que já foram extremamente abençoadas e que no primeiro deslize da vida reclama
que Deus o abandonou, que Deus não o ouve, que Deus não o vê, e parece que tudo vira uma nebulosidade completa, ninguém enxerga mais nada. O que Jesus fez não tem mais valor, o que já recebeu não tem mais valor, as curas que recebeu não tem mais valor, as bênçãos alcançadas são esquecidas. E tem duas formas de perder a nossa memória: no dia mau e no dia bom. Por mais que pareça estranho dizer isso, esses dois sentimentos são especialistas em roubar as nossas memórias. No dia mau nós esquecemos que já tivemos os dias bons, e nos dias bons nós esquecemos que já tivemos os dias maus. Quando nós esquecemos os dias maus que já tivemos os dias bons, a esperança vai embora. E quando no dia bom a gente se esquece que já teve os dias maus, a gratidão desaparece. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Sabe, eu sempre digo uma coisa: eu tenho um testemunho, e o meu testemunho, quem mais precisa ouvir sou eu. Quem mais precisa lembrar da onde Jesus me tirou sou eu. Porque quando eu me lembro o que Ele fez, da onde me tirou, quem eu era, eu digo: uau, quanta coisa boa o Senhor já fez por mim. E aí se torna impossível reclamar, porque são tantas coisas boas, sabe? E no dia bom, como por exemplo isso aqui para mim é um dia extraordinário. Eu olhar isso aqui cheio de gente, lembrar que há alguns meses atrás tinham 40 pessoas. Mas tem uma coisa: hoje eu não posso me esquecer daquele dia, porque se eu me esquecer, eu começo a ficar perigoso. Eu começo a achar que isso aqui tem a ver comigo. E esse é o problema de esquecer. Os sentimentos se confundem. Aquilo que Deus deu, eu me torno dono ao invés de mordomo. Aquilo que Deus tira, eu me torno vítima ao invés de alguém que entende o tempo das coisas. Você não é vítima, você não é dono. Então, para isso é que nós precisamos do Espírito Santo. Porque Ele vem para nós e diz: ei, tá vendo essa gente toda aí? Não tem a ver contigo. Lembra daqueles 40 pessoas? Também não tinha a ver contigo, tinha a ver com o meu tempo, sobre o que você está vivendo. Então esquece tudo que não tem a ver com você. E aqui eu preciso te contar uma coisa. É importante ser lembrado. E é engraçado que às vezes esse sentimento de ausência de memória acontece em um período que não tinha nem por que acontecer. Eu hoje tenho 28 anos de idade. Parece menos, eu sei, obviamente. Aleluia. Mas eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, pouco após eu ter um encontro com Jesus, eu já era líder de jovens e eu estava começando a pregar a palavra em alguns lugares. Bem poucos lugares. As pessoas tinham medo, e eu entendo elas. E eu ia a alguns lugares pregar, outros tinham que pedir desculpa na hora de sair. E eu me lembro um dia que eu fui convidado para pregar numa conferência. Eu não sabia nem o que era conferência direito. Era uma cidade a 40 quilômetros da minha casa. Eu cheguei lá na igreja. Eu tinha 20 anos, então imagina, eu parecia ser bem mais novo do que agora. E quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja olhou para mim e disse: quem é você? Aí eu disse: eu sou o pregador da noite. Ele olhou para mim e disse: você? Aí eu falei: é. Ele: mas você? Eu falei: é, sou eu. Ele ficou indignado. Ele não se acreditou, porque ele olhou e viu um pirralho. Ele falou para mim: espera lá naquele lugar lá. Me colocou sentado na lateral da igreja. E eu fui quietinho, envergonhado. Eu tinha percebido que eu tinha sido muito subestimado naquele lugar. Aí eu sentei.
E na hora de dar a oportunidade para ministrar, ele falou: olha, esse menino vai pregar, vem para cá. Nossa, eu comecei a pregar. E naquela noite, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu naquele lugar. Irmão, o menino se tornou um gigante na mão de Deus. E eu preguei com uma autoridade que nem eu estava acreditando. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim, uau, que loucura! E quando eu terminei de pregar, eu me lembro que eu desci do púlpito e o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão para esse menino. Na frente da igreja eu disse: uau, olha, eu pensei, eu estou ficando top. E o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão, porque quando eu olhei ele, eu vi um menino, mas na verdade ele é um homem de Deus. E acabou o culto, e o pastor e o outro pastor da igreja disseram: ele vai jantar lá em casa. E o outro disse: não, ele vai jantar na minha casa. E eu fiquei: nossa, estão brigando por conta de mim. E eu comecei a me achar. Eu me lembro que na época eu tinha um Uno 2001, morava numa kitnet, eu e a minha esposa. E quando nós terminamos de jantar, já com o coração tanto quanto altivo, nós entramos no carro para ir embora, e o pastor disse: você vai nos seguir? Eu: seguir? Por quê? Nós vamos deixar você no hotel. Eu olhei para minha esposa e disse: tu ouviu? A gente vai ficar num hotel. Nós estamos muito chique, a gente está estourado. Fomos pro hotel. Quando eu abri a janela do hotel, tinha mar na frente da janela. Eu falei: meu Deus, eu estou famoso. Eu não disse isso com os meus lábios, mas o meu coração foi exatamente isso que pensou. Tudo aquilo eu peguei para mim. Sabe, nós acordamos naquele hotel, fomos almoçar. Eu me lembro o peixe que a gente comeu, que eu nunca tinha comido na vida. E eu falei: uau, é R$60 o prato, amor. Eu me lembro disso, você acredita? Conclusão: esqueci do principal. Esqueci de quem eu era. Esqueci que aquilo ali não tem a ver comigo, que não tinha a ver comigo. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei no culto, eu entrei na igreja e o pastor já fez diferente. Meu filho, senta aqui com a gente. Claro. Mas quando eu dobrei o joelho para orar, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti a presença de Deus. Eu não conseguia sentir aquela graça que eu sentia na noite anterior. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, isso aqui está tão gelado, por que eu não estou conseguindo te sentir? Por que eu não estou conseguindo sentir a tua presença? E eu brigava com o Espírito Santo, dizendo: não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, irmão, eu me cansei, saí de dentro da igreja, fui lá fora e disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou pregar, aí eu quero entender. E eu fiz isso uma vez, voltei para a igreja, fiz a segunda, a terceira. Quando eu saí a terceira vez fora do templo, a minha esposa saiu atrás de mim e disse: o que está acontecendo? Já é a terceira vez que você sai. E eu disse: amor, eu preciso resolver algo urgente. Porque, bom, eu preciso resolver. Ela ouviu, entrou para o templo e eu fiquei lá fora. Eu disse: Senhor, por favor, o que aconteceu comigo? E o Espírito Santo falou comigo: vai para o teu carro. A gente tem que lembrar quem nós éramos antes de o Senhor Jesus nos encontrar. Quem você era antes de Jesus salvar você. Quem você era antes de Jesus pegar você lá no charco horrível de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha. Quem era você? Aliás, o que seria de você se por um segundo o Espírito Santo se afastasse de você? Você vai ver em Salmos o Davi dizendo: ei, por favor, tira tudo de mim,
mas não afasta de mim o teu Espírito, não retira de mim a tua presença. Ei, nós não podemos esquecer, porque quando esquecemos da onde Ele nos tirou, nós não conseguimos dar valor aonde nós estamos, e a ingratidão invade o nosso coração, e nós nos tornamos um deserto no meio de um jardim. Eu entrei dentro do carro, e o Espírito Santo guiou meu coração para ligar uma canção. E eu liguei o rádio do meu Uno 2011. Passei uma música, passei outra música, e o Espírito Santo falou: ouve. Começou a tocar aquela canção que diz assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me Jesus. De paz Ele encheu o meu coração. E quando eu ouvi aquilo, um filme passou pela minha cabeça. Eu me lembrei dos dias maus. Me lembrei quando a felicidade não era minha realidade. Me lembrei de quando eu chorava de dor e não de alegria. E um filme passou na minha cabeça, e quando eu olhei aquela igreja lotada de gente, eu entrei na igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu assumi o púlpito, eu contei para a igreja exatamente o que eu falei para vocês agora. A igreja no primeiro momento se assustou, achou sinceridade demais, mas se tratava de um menino que com 28 anos ainda é um menino, que ainda precisa de Jesus todos os dias, que não aprendeu a pregar sozinho, que ainda não aprendeu a viver sem o Espírito Santo, e que quando se esquece, o Espírito Santo lembra quem tu era, Dave, e ele não precisa dizer mais nada. Lembra quem você era antes dele chegar? Se você esqueceu, acorda. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 50, diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Essa aqui é as últimas cenas de Jesus no Getsemane. São os últimos momentos de aflição de Cristo, prestes a padecer na cruz do Calvário, no Getsemane. É daqui para o julgamento e cruz. Lucas retrata o que Pedro faz, mas também retrata aquilo que Jesus faz. Se você ler Mateus, Marcos, João, você vai ver que quando Pedro desembanha a espada e
vai para cima do servo do sumo sacerdote Malco e corta a orelha. A Bíblia diz que Jesus exclama dizendo: Pedro, guarda a espada, você vai atrapalhar o meu propósito. Você está impedindo que eu beba do cálice. Ele está dizendo: o meu propósito precisa acontecer. Judas entra no Getsemane, com um beijo ele trai o amado, e a Bíblia diz que os soldados avançam sobre ele, e Jesus diz: vocês vêm com paus contra mim. E um homem no meio deste cenário, Pedro, armado, com uma espada na cintura. Pedro, na trajetória, demonstra nos evangelhos uma personalidade muito forte. Pedro é impetuoso, Pedro é aquele que tem coragem de andar sobre as águas, Pedro é aquele que tem coragem, ousadia, e é impetuoso. Ele fala, ele interage com Jesus às vezes de maneira altiva, mas porque ama Jesus. Quando Pedro é encontrado na beira do mar, a Bíblia diz que Jesus se encarrega de transformar a natureza dele. Ele diz: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas você será um pescador de homens. Sabe o que é isso? Jesus se encarrega em trabalhar na figura de Pedro, porque acredita em Pedro. Pedro é o que dá o início da igreja, ou seja, Pedro representa a igreja. Só que nesse momento onde Jesus está em xeque, Pedro desequilibra. Pedro desembanha a espada, vai para cima do soldado e pá, corta a orelha. Por amor a Jesus ele faz isso. Você percebe como o amor é perigoso aqui? Porque o nosso amor não tem que ser para matar alguém por amor a Jesus, mas para morrer por Jesus, se for necessário. Pedro confunde as coisas e, pensando que está protegendo Jesus, ele machuca alguém. Pensando que está cuidando de Jesus, ele está impedindo o propósito de Jesus. Por mais bem intencionado que ele esteja, ele está atrapalhando. E nós já fizemos muito isso como igreja. Nós já matamos muita gente. Nós já cortamos muitas orelhas. Nós já mandamos muita gente embora. A gente já machucou muita gente. Por conta de besteira, nós matamos pessoas. Porque pensávamos que estávamos defendendo Jesus. Não, com essa roupa você não entra. Não, assim você não pode chegar até Ele. Porque pensávamos que estávamos defendendo Jesus. A gente matou muita gente. E quando isso veio ao meu coração, eu desesperei, porque Deus, a minha geração não pode ser morta por nós, pensando que porque te amamos podemos fazer tal coisa. Pedro está num ambiente de intimidade com Jesus, no Getsemane, mas ele não compreende o coração de Jesus, porque não faz sentido. Na cabeça de Pedro ele pensa: esses homens vão matar o meu amado, e Jesus sabe disso. Esses homens vão ser mal com o meu amado, e Jesus sabe disso. Não somos nós que temos o direito de fazer juízo de quem chega até Cristo, se as intenções são boas ou são más. Quem define é Cristo. Mas já, por mais bem intencionados que fomos, descartamos muitas pessoas. Quantas pessoas machucadas em nome de Jesus até hoje.
quantas mulheres machucadas em nome de Jesus até hoje por dogmas de homens, quantos ministérios assassinados, gente que até hoje não pode voltar porque foi decepado, porque quem fez pensou que estava fazendo certo. Veja, entenda isso, não estava. Pensou que estava, mas não estava. Pedro, na cabeça de Pedro disse: mas Senhor, eles vão matar você. E Jesus está dizendo: mas isso não pode alterar a minha natureza. Mas Senhor, é eles que vão crucificar você, mas isso não altera quem eu sou. E a palavra diz: como ovelha muda foi levada ao matadouro, e eu não vou fazer o contrário. Não é pela tua espada que se perfaz a justiça, não é pelo teu desejo que se perfaz a justiça, não é pelo teu paradigma que alguém se torna santo ou descrente, é Cristo. Aí a Bíblia diz que mediante a cena de Pedro, Jesus toca na orelha do Malco, e Malco está morrendo de medo. Na cabeça de Malco, se os servos dele são assim, imagina ele. Já parou para pensar que isso acontece muito? Se os servos dele são assim, imagina ele. Mas ele é diferente. Deixa eu dizer para você que foi machucado por alguém, em nome de Jesus, ele é diferente de nós. Me perdoa, mas ele é diferente de nós. Ele não tem espada, ele tem justiça, amor, misericórdia, benevolência, temperança. Ele é equilibrado, ele é um justo juiz, mas ainda é o teu advogado. Ele pega a orelha do soldado e cola. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, o que você fez em meu nome, eu desfaço. O que você fez para me proteger, eu desfaço. O que você fez por amor a mim, eu desfaço por amor a todos. Eu desfaço. Mas ele vai te crucificar. Mesmo assim, eu desfaço. Você que está machucado, porque alguém feriu você, cortou você, porque pensou que tinha direito de machucá-lo. Ele está desfazendo. Ei, posso te contar uma coisa? Deus está levantando uma geração que vai ajuntar as orelhas do chão e vai colocar no lugar. Se for para amar intensamente, não será para matar, será para morrer por amor daquele que morreu por mim. Perdoa a gente. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? A Bíblia
nesse início em Gênesis, ela nos revela uma faceta de Deus que, para mim, é extraordinário. Porque quando nós falamos de intimidade, obviamente intimidade é Deus se relacionando com o homem, e o homem se relacionando com Deus. Só que para pensar o seguinte, que quando Deus se relaciona com o homem, não tem nada novo no homem que Deus não saiba, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Portanto, o privilégio de o homem se relacionar com Deus é nós conhecermos algo que não está acessível a nós. A intimidade nos dá acesso ao coração de Deus, a lugares que ninguém chegou. E Adão e Eva tiveram aquilo que basicamente ninguém teve, porque eles estão do início, eles são os primeiros. Eles acordaram simplesmente e ao abrir os olhos viram o Criador. O meu filho, quando nasceu, a primeira coisa que ele viu foi um pouco de luz, depois a minha esposa e depois um pouquinho de mim. Adão, quando nasceu, quando foi gerado e fôlego de vida através do sopro trouxe ar a ele, os olhos se abriram. E a primeira coisa que ele viu foi Deus. Você já imaginou que loucura? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o eu sou o que sou. O mais incrível se apresentou a Adão. A Bíblia diz que Deus fez a terra, fez um condomínio fechado chamado Éden, e colocou Adão e Eva para cuidar. Adão e Eva foram colocados lá dentro para viver em harmonia. Adão teve tarefas. Eu acho que era incrível imaginar isso. Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas a minha cabeça talvez é um pouco infantil do que o normal. Eu fico lendo aquele texto quando diz que Deus fazia o animal e trazia para Adão dar o nome. Já pensou que cena? Deus fez um animal e trazia para Adão. Adão, o que você acha? Aí Adão dizia, olha, você está com uma cara de vaca. Estou criando, obviamente, mas é assim que aconteceu. Havia contato, intimidade verdadeira. Havia olho no olho. E a Bíblia diz uma coisa que para mim é extraordinário. A Bíblia diz que quando o Senhor terminou a obra dele no jardim, ele fez um pacto com Adão que todos os dias, na viração do dia, ele desceria e caminharia com Adão. Já pensou que loucura? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu, se fosse o Adão, eu não faria mais nada. Eu ia sentar, ia me encostar numa árvore e ia dizer, eu quero a viração do dia. Eu só me levanto daqui a hora que o sol estivesse pondo, porque a melhor coisa do jardim não eram os animais, não eram as árvores, era a viração do dia, porque na viração do dia a graça do jardim descia e caminhava. Você imaginou? As dúvidas de Adão eram tiradas com Deus, a conversa era um homem com o eterno. Isso para mim é muito vivo imaginar. Deus descia no jardim. Você imagina a cena? Se você ler isso aqui, você vai ver. E Deus caminhava no jardim entre as árvores. Parece que se eu fechar os olhos eu vejo Adão e Eva dizendo, está ouvindo? Ele desceu. Adão dizia para Eva, ô Eva, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? É os passos dele, porque o jeito de ele caminhar é diferente. Aí quando eles ouviam os passos, a voz de Deus rompia do meio das árvores. Adão, aonde você está? E Adão dizia, eu estou aqui, Senhor. E aí eles se encontravam e caminhavam. Isso é vida.
caminhar com Ele, vida. Já pensou? Deus se permitir ser conhecido pelo homem é vida. E Adão teve isso e perdeu. E o que dói é saber que ele perdeu de maneira ridícula. Porque se o melhor do jardim não é as árvores, é a viração do dia, Satanás faz eles se interessarem pelo que tem de menos valor no jardim. E é isso que Satanás faz. Ele nos dá coisas que não têm valor para roubar aquilo que realmente importa de nós. Ele nos tira aquilo que muda a nossa vida para nos dar brevidade, segundos. Quantas pessoas perdem uma vida viva com Deus por conta de 10 segundos? Perdem casamentos por conta de segundos, perdem os filhos por conta de segundos, e aí aquilo que era maravilhoso é ofuscado por nós. E esse por nós que me faz refletir o seguinte: hoje, pregando, eu ouço muita gente dizendo: Dave, essa vida com Deus é impossível que você fala, não dá para ouvir Ele do jeito que você fala. Eu nunca ouvi Deus falar do jeito que você disse que ouve Ele falar. E aí a minha pergunta é: Deus, será que justamente com a minha geração o Senhor está parando de falar? Será que justamente com a minha geração o Senhor está ficando de mal? Será que justamente agora, comigo vivendo os melhores dias da minha vida, podendo pregar e falar de Ti em todos os lugares, as pessoas estão parando de te ouvir? Minha pergunta é: será que Deus está de mal com a gente? Porque tanta gente reclamando. Tem gente que diz: ai, pastor, o céu é de bronze. Eu oro e Deus não me responde, não me ouve. Será? E aqui no Éden há uma resposta. Quando Adão e Eva pecam, uma barreira chamada pecado se estabelece entre eles e Deus. Mas mesmo assim, na viração do dia, como todos os dias, Ele desceu. Ele entrou no jardim, Ele caminhou entre as árvores, só que agora não havia uma expectativa, havia um medo. Havia gente escondida. Mas Deus não parou de descer. Deus não parou de falar. Adão e Eva, que não queriam mais ouvir. Quando eles ouvem os passos pela primeira vez, eles não correm ao encontro, eles correm para longe. Quando eles ouvem a voz, é a primeira vez que eles não dizem Senhor, mas eles dizem Deus. Um dia eu estava na faculdade, ainda na época cursava, e o meu professor nos explicou algo muito interessante: os elementos da comunicação. E isso para mim foi muito interessante, porque como pregador, às vezes a gente pega aquele conteúdo e já para nós já vira uma pregação. Mas naquele dia Deus terminou essa mensagem. Deus completou no meu coração a resposta para a pergunta: será que Deus está de mal? Olha, é mais ou menos isso. Uma comunicação, para ser perfeita, é necessário que alguns pontos sejam respeitados. É preciso ter o emissor, é preciso ter o receptor, é preciso ter a mensagem e é preciso ter o código. O emissor é quem fala. Lógico, logo quem é o emissor nosso é Deus. E o emissor então fala, e pela palavra a gente entende que ele não para de falar. Segundo,
Nós somos os receptores. Quem recebe? Emissor, receptor. Mensagem. Mensagem é o conteúdo da conversa. E deixa eu te dizer, você pode até não gostar, mas Deus não fala senão pela palavra. Deus pode até usar um profeta, mas se o profeta não falar pela palavra, pode ter certeza que não foi Deus que falou com você, porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O nosso problema é que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos a opinião de Deus na voz. Quando eu era líder de jovens, os jovens iam perguntar para mim: pastor, é pecado namorar com gente que não serve a Jesus e tal? Aí eu dizia: você quer o que eu falo? Não, eu queria saber o que o senhor acha. Não, o senhor quer saber o que eu acho ou o que Deus pensa? Não, o que Deus pensa. Aí eu abri a Bíblia. Não vos prendais a um jugo desigual. Aí a pessoa: carnal. Sabe o que é isso? Nós não queremos a verdade. O que nós queremos, na verdade, é o reflexo nosso na voz de Deus. Tanto é que muita gente diz: Deus, eu quero que o Senhor me responda. E quando o Senhor diz não, você diz: por que o Senhor não me responde? Então, se nós temos o emissor, o receptor e a mensagem, fica mais fácil. Só que tem uma outra coisa, chamada código. Código é o idioma. E o idioma que nós estamos conversando aqui agora é língua portuguesa. Todo mundo está entendendo. E sabe, um dia, isso aqui para mim foi muito claro. Foi um pastor na minha casa, pastor dos Estados Unidos, pastor Sente, falava só inglês. E a minha mãe, talvez é igual a sua mãe. A minha mãe é aquela mulher assim que ela limpa a casa 6 meses. Alguém chega lá em casa, ela diz: olha, não repara, tá meio bagunçado. Minha mãe, quando alguém senta para comer, ela encara. E ela pergunta: você gostou? E se você dizer que sim, ela coloca mais. Na cabeça da minha mãe, se você não comer e repetir, você não gostou. Só que naquele dia um problema se instalou na minha casa. O pastor não falava português e a minha mãe fala português. Muito português. Ele chegou tomando café, a minha mãe chegou: oi pastor, o senhor quer mais café? E eu pensei lá dentro do meu coração: será que eu traduzo? Aí eu me respondi: não, vamos ver uma treta acontecer. A minha mãe saiu e quando ela voltou, ela disse: pastor, o senhor quer mais café? Porque na cabeça dela falar português alto virava inglês. E ela não vai gostar de ver essa gravação. Mas deixa eu te dizer, se o código não for o mesmo, não adianta gritar. Se o idioma não for o mesmo, não adianta gritar. E Deus fala através do mesmo idioma, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus gritar e for no idioma dele, porque ele não muda, e você não entender, não adianta. E o idioma de Deus ainda é o mesmo: santidade. Você pode até não gostar, mas ele não vai mudar o idioma, porque a gente não gosta. Ele fala do mesmo jeitinho desde o princípio. Santidade. E a última coisa, que faz parte dos elementos da comunicação, é ruído. Ruído é o que atrapalha a comunicação. Ruído é o que interfere no contato. Sabe, para você entender melhor, se eu pedir para alguém aqui agora, eu acho que eu vou fazer isso. Nicolas, presta atenção, por favor, vem aqui. Vamos fazer uma coisa que não estava programada. Vem cá. Você vai filmar alguém. Fica aí mesmo. Moço, você.
Você. É você mesmo. Levanta, por favor, se você puder. Você pode me ajudar? De livre, espontânea pressão? Vai lá atrás, por favor, que o Nicolas vai filmar você. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Isso. Isso. Olha para mim. Você está me ouvindo? Por favor, converse. Exercite o dom que há em vós. Conversem. Pega um irmão e murmura, tô brincando, mas vai, conversa. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Amém, amém. Olha, que dom. Você ouviu alguma coisa que eu falei? E agora? Você ouviu? Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa distância tem um bom espaço entre nós. Se eu sair do microfone, você vai me ouvir. Por mais que tenha distância, às vezes a nossa distância não é o que mais nos dificulta ouvir Deus falar. Porque tem gente que está bem pertinho e que não ouve Deus falar quanto quem está tão longe, porque não tem sensibilidade. Tem gente lá no mundo que ouve mais Deus falar do que a gente que vive 24 horas dentro da igreja. Porque o principal não é a distância somente, é o ruído. Pode ficar aí. Só que a distância favorece o ruído. E o ruído não foi eu que estabeleci como emissor, foi você. A gente ouve muita coisa que não presta, fala muita coisa que não deve, anda com muita gente que não vale a pena, sabe? É a semana inteira colocando ruído, e quando Deus quer falar, a gente diz: Deus, não fala comigo. E aí é porque você está entulhado de ruído, e tem tanta coisa falando mais alto que você não vai ouvir. Você está me ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser me ouvir melhor, você pode. Elimina o ruído. Faz assim, ó. Faz. Sabe por que é você que tem que fazer? Porque não fui eu que escolhi o ruído para você. Foi você. É você que decide. Não é eu que vou mandar os outros pararem porque você que tem que me ouvir. É você que tem que decidir me ouvir. E se você quiser me ouvir melhor, talvez eu faça uma coisa: eu baixo o tom da minha voz. Quer me ouvir? Para de reclamar. Quer ouvir Deus melhor? Tira o ruído e chega mais perto. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse texto, essa história, esse milagre, ele é contado repetidas vezes, porque é extraordinário. É um paralítico que foi curado, e antes de ser curado, a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados dele. É interessante o que Jesus faz. Jesus diz para alguém que está deitado numa cama, dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus que estão dentro daquela casa apertada, cheia de gente, começam a razoar entre si, dizendo: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus, porque conhece o coração, a mente, diz: o que vocês acham que é maior?
curar ele dessa paralisia ou perdoar pecados? Bom, Jesus cura ele da paralisia também. A forma que Jesus faz é extraordinária. Jesus diz para ele: olha, levanta e leva essa cama contigo. Jesus está dizendo: leva um souvenir, para que toda vez que você olhar para essa cama, você lembre que fui eu que tirei você daí. Engraçado que Jesus não deixa nenhum resquício de cura dentro daquela casa. Por mais que o telhado ficou aberto e a gente não sabe quem fechou depois. Mas tem uma coisa que nesse texto me alegra em ver. É que é um paralítico andando até Jesus. Não entendi? Sim. É um paralítico entrando numa casa pelo telhado. É um paralítico deitado numa cama que anda. Como assim, pastor? Sim. É um paralítico que, porque tem amigos, não fica parado. Porque tem amigos de verdade, continua andando. Quem tem amigos, mesmo paralisado, continua andando. Quem tem amigos de verdade, mesmo em cima de uma cama, consegue ir até onde Jesus está. Porque quem tem amigos tem pernas. Quem tem amigos tem movimento. Quem tem amigos tem possibilidades. Quem tem amigos não fica paralisado, porque os seus amigos o impulsionam para frente. Mas esse é um tipo de amigo. Porque a Bíblia também nos diz do coxo, lembra? Que era trazido à porta todos os dias. Você percebe a diferença? Um amigo facilita a tragédia, o outro, a vitória. Um amigo faz com que aquilo que é ruim perdure no tempo. Agora, esses 4 amigos não. Esses 4 amigos olham para o paralítico e dizem: irmão, você pode até não andar, mas a gente tem perna. Você pode até não andar, mas a gente é em 4. Cada um pega numa ponta da cama e você vai continuar em movimento. Você pode até não sair daí, mas a gente está de pé. Quem tem amigo não fica parado. Quem tem amigo não morre sozinho. Quem tem amigo não fica abandonado no deserto, porque mesmo quando não pode andar, permanece caminhando. E a prova disso são os 4 amigos. Jesus está na cidade. Tem uma multidão naquela casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus realmente era cercado por multidões. E quando você vê o começo desse texto, a Bíblia vai dizer que tinha gente saindo pelas portas. Não tinha como entrar, ainda mais alguém em cima de uma cama. Mas quem tem amigos, não há obstáculo que impeça de ser ajudado. Porque quem verdadeiramente quer ajudar, ajuda. Quem é amigo verdadeiro, preste muita atenção nisso. Quem é amigo verdadeiro, quando você cair, não vai chorar a pitanga sua. Vai dizer: eu vou te ajudar a levantar, cara. Porque eu não quero ser amigo de alguém caído, eu quero ser um amigo de alguém que anda. Quem é amigo de verdade, quando você tropeçar, não vai ficar: oh, coitadinho dele, olha só que pecado, né? Caiu, olha, machucadinho, deixa ele ali quietinho, né? Vamos para a próxima. Quem é amigo de verdade, quando você tropeça, corre até onde você está e diz: você está conseguindo se mexer? Não, está doendo. Mas se eu pegar você no colo? Aí já é outra história. Então você não vai ficar aqui sozinho, porque onde eu for você vai andar comigo. Ô irmão, você já parou para pensar que nós temos facilidade em abandonar quem a gente ama ao invés de levar junto com a gente? Você já parou para perceber que a gente não gosta de dificuldade? A gente gosta de facilitação? Vou contar uma coisa que vocês vão até achar engraçado. Eu tenho um neném, 7 meses. Eu conto quase sempre dele, porque é minha vida. E ele é muito lindo. Para viajar com meu filho, irmão, é uma treta gigantesca.
O meu filho tem uma mala dele e ele tem 7 meses. Eu tenho o Lucas para gravar vídeo, ele tem o Lucas para a vida dele. Eu tenho para uma série, ele tem para um dia muitos looks. E a mãe dele troca os looks dele. Ele precisa de fraldas ainda. Nós já estamos tentando ensiná-lo com 7 meses. Porque papai não aguenta mais, é muito caro. E ele é bom no que faz. Seria muito mais fácil viajar e deixá-lo em casa com a minha esposa. Muito mais fácil. Para mim seria muito mais fácil. Ele não anda. Mas sabe, o que me faz abrir mão do meu conforto e levar ele comigo para tudo quanto é lugar? O que faz eu entrar no avião com uma mochila nas costas, uma mala no braço, uma carry-on na perna aqui segurando? Amor. Ele não anda, mas caminha no meu colo. Ele não anda, mas conhece um monte de estados pelo Brasil, porque ele tem alguém que ama ele de verdade. Aquele amigo que está na cama, na verdade, ele é amado pelos 4. E ele é tão amado que mesmo paralítico, ele consegue caminhar em Cafarnaum. Mesmo paralítico, ele consegue ir no culto. Você acredita nisso? Que porque ele tem 4 amigos, o culto, ele vai? Porque está rolando um culto. E Jesus é o pastor de toda a galera. Jesus está curando, batizando. E aí esses 4 amigos dizem: olha, capaz que a gente vai deixar ele aqui. Vamos levar ele junto? Vamos. Presta atenção. A Bíblia diz que eles chegam e a cama não tem como entrar. Aí os 4 amigos dizem: e esse telhado aí? Quem é amigo não vê obstáculo, vê saída. Quem quer ajudar, ajuda. E esse telhado aí, dá para nós mexer ou não? Pergunta para o dono da casa. Nós podemos mexer no telhado? Tá bom, pode. Mas é um buraco para uma cama, hein? Porque ele não fica longe da cama, ele precisa da cama. Não dá para colocar só ele? Não, tem que ir a cama. Não tá. Não dá para facilitar, não. Ele só fica na cama. E a gente tem que cuidar dele aqui. A gente tem que respeitar o que ele está vivendo. Se eu tirar ele da cama, eu vou machucar ele. Quem é amigo respeita a fase do outro. E mesmo assim não abandona. Então tá bom, abre o telhado aí, entra, sabe, eles colocam a cama lá embaixo. E Jesus está ali, Jesus quer, então perdoa o pecado, tá, beleza. Jesus cura ele. Aí os 4 amigos estão aqui, ó. Já está andando ou não? Aí um diz: acho que eu não estou vendo, que os fariseus são tudo metidos, eles estão na frente da gente. Mas eu acho que ele levantou. Ele levantou, rapaz. Ele está andando. Presta atenção que Jesus está falando. Aí Jesus olha para ele e diz: leva a cama contigo. Só que agora a cama você leva sozinho, meu amigo. Porque isso agora é seu. Você é nosso, mas a cama é tua. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém que você ajudar tiver uma memória, essa memória não é sua, não é mérito seu, essa memória é dele, foi Deus que fez. A gente tem que aprender a respaldar a vitória do outro, mas deixar ele vencer sozinho. Andou? Andou. E a cama? O problema é seu agora, irmão. Leva você para casa, mas nós vamos estar junto contigo. Porque antes você não andava, era gente que andava por você. Mas agora você consegue.
Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias. Sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce à casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim.
O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro. E barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer. Ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra. Simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, que só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou já está se achando?
Já viu gente que pregou uma vez já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro, e o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto onde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos, e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas, e talvez aqui vai ter que quebrar, porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus. Eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando. E Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo, você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando, foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim aí. O oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem para cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão para o forno. E a solidão. Atos diz: e eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo. Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias está falando sobre clamor, e na verdade isso aqui é Deus falando através da boca de Jeremias, falando que quem clama tem resposta, e que quem clama nessa resposta tem uma visão de algo que ninguém enxerga.
Sabe, a tradução que eu li diz coisas grandes e firmes, mas tem outras versões que dizem coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E isso é o clamor. O clamor nos eleva a uma visão sobre uma perspectiva diferente que os outros têm. Algo novo é apresentado a quem tem essa vida de intimidade suficiente para clamar ao Eterno e ter resposta. O texto é muito claro em dizer que o clamor dá. Mas se você for de maneira contrária, você percebe o que a ausência de clamor na nossa vida gera: cegueira. A gente não enxerga o que quem clama vê. A gente não consegue mensurar o que quem clama mensura. É como se quem clamasse caminhasse em uma perspectiva de vida diferente. E se isso não fazer sentido para você, deixa eu te aplicar melhor. Você já viu alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Alguém que verdadeiramente é uma pessoa de oração, cheio da presença de Deus? Você já viu? Ele sempre tem uma palavra de Deus para você. Ele sempre tem algo bom para contar. Tem uma tragédia iminente, ruim, terrível. Ele olha para você e diz: tem de bom ânimo. Você já viu gente que no meio da crise consegue ser abençoador com palavras? Está todo mundo dizendo: meu Deus, o Brasil, essa crise, esses deputados loucos, esses candidatos que juntando um não dá dois. Eu fiz errado a conta, mas aí você conversa com alguém crente, ele diz: não, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele vê diferente. Você diz: meu Deus, mas está todo mundo. Isso não é burrice. Isso não é alienação, não, isso é uma viva esperança de ver sobre uma mesma coisa algo diferente. Quem não clama não vê, não enxerga, é revoltado, sabe, briga, reclama. Quem clama, quem tem vida com Deus, intimidade, olha para a tempestade e vê a calmaria. Olha para o furacão e vê a brisa suave. Não é que ele ignora, mas a perspectiva dele é diferente. Eu tinha um bisavô que Jesus já levou. E esse homem, ele era extraordinário. A forma que ele falava de Jesus era diferente. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu tive contato com ele, ele foi visitar minha mãe. Ele andava de pé pela rua, ia na casa de um, de outro. O jeitinho dele era assim. Um dia eu encontrei ele na rua e falei: vô, vamos lá em casa? Ele falou: vamos. E nós fomos conversando na estrada, e ele ia me contando dos evangelismos que eles estavam fazendo. 90 anos de idade, ele dizendo: eu tive a oportunidade de falar de Jesus essa semana, meu filho, e a lágrima corria. Eu dizia: meu Deus, como eu preciso ser crente igual esse homem. E a das últimas cenas que para mim foi marcante, ele estava com um câncer no estômago, já num leito de enfermidade. A cena é muito viva na minha cabeça. Eu fui na casa dele antes de um dia que eu ia ministrar, e eu fui para orar por ele. A doença estava no estágio agravado. Ele não estava sentindo dor, mas já não comia mais. Já estava num estágio bem avançado. Eu me lembro que eu fui para orar por ele, e quando eu disse que eu ia pregar, ele pediu para orar por mim. Ele já não falava mais tão bem, mas a atitude dele era gritante. Ele pegou a minha cabeça, trouxe até o peito dele, já estava magrinho, e eu ouvi ele chorando e falando em línguas, e dizia: Jesus, usa-o, David.
coração, mas fui eu que vim para orar por ele. Usa-o-dei vinho. E ele chorava e falava em línguas. Deixa eu te dizer uma coisa: quem clama vive uma perspectiva com Deus diferente. Quem tem vida com Deus é diferente. Ele estava no leito de enfermidade, mas tinha vida para dar. No dia da minha lua de mel, nós fomos para Buenos Aires. Obrigado por valorizar a minha viagem. 5 dias de muita economia. Mas a gente tinha muita novidade, né? No dia que a gente foi para o aeroporto, chegamos no aeroporto, estava tudo preto no céu. Eu pensei que o avião não ia decolar aquele dia, justamente na minha lua de mel. Pensei, mas pobre é muito do azarado. Aí eu tô lá para pegar o voo. Pensei, não vai dar para voar, não vai dar para voar. Entramos no avião e o avião decolou. Falei, Jesus. No meio da tempestade, o avião subiu, passou a tempestade e um céu azul se abriu. Um sol lindo abriu. Irmão, no dia eu não vi nada, porque eu estava emocionado com muitas outras coisas. Mas a minha Cybershot, ninguém sabe o que é uma Cybershot. Registrou tudo. Quando eu cheguei em casa, fui ver as fotos e comecei a ver tempestade, tempestade, céu azul. O que muda a nossa perspectiva sobre a mesma realidade é da onde a gente olha. E o que muda a nossa perspectiva é a intensidade do nosso clamor. O clamor é um avião que te leva acima das tempestades e que todo mundo está morrendo de medo, mas você vê tudo claro, transparente, limpo, e ninguém vai entender. Mas Jeremias capítulo 33 verso 3 diz: clama-me, eu vou te responder e vou te mostrar algo grande e oculto que ninguém sabe. A tempestade naquele dia ainda estava abaixo, mas como eu estava voando alto, nem turbulência a gente sentiu. Mateus capítulo de número 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o a vós. Tendo elas ido comprá-lo,
chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa parábola, obviamente, é a forma de Cristo falar sobre o reino dos céus, sobre a vinda repentina para buscar a noiva do Cordeiro nosso. E veja, eu comunico para jovens, a nossa faixa etária de maior preocupação é dos 18 aos 35 anos. Essa é a nossa faixa etária de maior preocupação. E às vezes falar sobre a volta de Jesus para essa geração é um tanto quanto estranho, porque parece que não faz tanto sentido ouvir algo que os nossos bisavós ouviram, nossos avós ouviram, nossos pais ouviram, e ainda ele não voltou. E por conta disso, os sinais que a nossa geração dão no seu modo de cultuar, adorar, demonstra essa falta de expectativa da vinda do noivo. Eu concordo com você, meus bisavós ouviram, meus avós ouviram, meus pais ouviram, e eu ouço todos os dias, se for necessário. Porque veja, é uma realidade que quando Jesus apresenta, ele diz o seguinte: 10 virgens, é uma parábola. Então, porque ele sabe o início, o meio e o fim, ele já diz no início da parábola quem são as loucas e quem são as prudentes. Porque ele sabe o final, ele já apresenta quem são as loucas no começo, e já diz o porquê. Ele diz: olha, as loucas só levaram azeite na lâmpada, e as prudentes junto consigo levaram talhas com azeite. Mas se você parar para pensar, essa parábola acabou aqui, mas para nós ainda não acabou, porque nós ainda estamos esperando o noivo. E outra, já se ouviu a voz: eis o noivo, saia ao encontro. Se você olhar à nossa volta, a Bíblia se cumpre em tio, em todos os tios está se cumprindo o esfriamento e tantos outros sinônimos dessa expectativa tão verdadeira e real. Só que veja, para a parábola o final aconteceu. A Bíblia diz que quando as prudentes estão acordando junto com as loucas dizem: nos dá do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Ela está dizendo o seguinte: nós temos azeite, mas como a gente não sabe o quanto ele vai demorar, é pouco, pode se apagar, e está se apagando. E aí as prudentes dizem: mas se nós dermos o nosso azeite para vocês, é possível que acabe para vocês e para nós. Ou seja, as prudentes também não sabem se o noivo realmente está chegando. Há um medo, há um temor. Só que aqui, quando as loucas voltam, o noivo chega. E a Bíblia diz que a porta se fecha, acabou. E sabe, duro será para quem no momento que ele vier estiver despreparado. Azeite é relacionamento. Azeite é o Espírito Santo, é a unção de Deus. Ai daqueles que a caminhada lhe roubar a essência, porque o que nos mantém na expectativa é o azeite. O que nos faz perder a expectativa é a falta de azeite, falta de relacionamento, falta de intimidade. A gente para de agir como quem espera e vive de maneira dissoluta, como se nada mais fosse acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa: se a parábola aqui, veja, não está na Bíblia, deixa eu dar continuidade para você entender aonde você está e quem você é na parábola. Se a parábola não acaba, as loucas, que agora a gente vai mudar o nome para chamar só de virgens, porque a Bíblia diz que elas são virgens. As 10 estão aptas para o casamento, as 10. Então, se essas 5 que o azeite se acaba voltam para buscar o azeite, e o noivo não chega, presta atenção, ao passar do tempo, as 5 que foram buscar azeite voltarão com azeite consigo.
E agora, quem vai estar com falta de azeite? As que ficarem. Então agora a lógica e a questão é: o quanto que você demora para perceber que o azeite está em falta com você? Quanto tempo você demora para perceber que o seu relacionamento com Deus chegou a zero? Quando é que os teus olhos se abrem para descobrir que o que você tem não é mais vida com Ele, é resquício de algo que sobrou da caminhada? E aqui é o duro, sabe? Porque tem pessoas que levam anos para descobrir que não tem como estocar algo que o tempo, a rotina consomem. Se o fogo está aceso, o azeite consome. Não existe depósito de oração, não existe depósito de relacionamento, não existe depósito de intimidade. Isso foi feito para ser nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, para que quando ele chegue, exista relacionamento. Porque se tivermos azeite, nós vamos ter expectativa. Quem tem relacionamento tem uma coisa que a gente chama de saudade do céu. Deixa eu te dizer sobre saudade do céu. Tem gente que vai dizer que isso não existe, e eles afirmam: não tem como ter saudade de algo que a gente não conhece. Perfeito, não tem. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando a sua vida é nutrida de relacionamento, quando você tem azeite nas talhas, quando você tem azeite na lâmpada, você está cheio do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, você não viu o céu. Você não sabe como é lá. Você não sabe o cheiro. Você não sabe o que é ver. Mas você é cheio de alguém que veio de lá. Quando falamos de saudade do céu, eu estou dizendo: quem vive só fala do céu. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus está falando para a mãe dele: mãe, eu vou embora, mãe, mas eu vou deixar alguém tão parecido comigo quanto o João. Mãe, a partir de hoje, o João é o teu filho, tá bom, mãe? Aí ele olha para João e diz: ô João, a partir de hoje, a Maria é a tua mãe, tá bom? A Bíblia diz que João, a partir daquele momento, recebeu Maria na casa dele.
Eu não sei se você consegue entender o nível de intimidade de Jesus com João aqui. João é um dos mais calados dos discípulos. João é quietinho. João não é espalhafatoso igual Pedro. João é quieto. João é mais atencioso. Ele observa mais. E João recebeu o título de discípulo amado. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos, mais um especial era íntimo, João. João alcançou algo que é o sonho de quem é apaixonado pela palavra alcançar, apaixonado por Jesus alcançar. Ser tão amigo de Jesus a ponto de cuidar daquilo que Ele mais ama. Quando Jesus me chamou para o ministério, Ele disse: David, cuida para mim. Eu não sou Ele, mas sou um desdobramento daquilo que Ele quer que eu seja. João não era Jesus, mas era o desdobramento daquilo que Jesus era. Quando Jesus escolhe alguém, Ele não escolhe qualquer um, Ele escolhe o que ficou com Ele até o final, na frente da cruz. A Bíblia diz que desde o Getsemane até a crucifixão, João é o único que caminha junto com Ele. João é o único que não abandona Ele em momento nenhum. João é o único que segue Ele, que está com Ele, que caminha com Ele. João é o que presencia o furo, é o que presencia os cravos, é o que presencia absolutamente tudo. Porque João tem algo a mais com Ele. Na ceia, na última ceia, a Bíblia vai dizer que João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Quanta intimidade. Essa é a minha oração. Que Deus levante pessoas da minha geração que conheçam a batida do coração dEle, que amem tanto Ele, que estejam dispostos a caminhar mesmo nos lugares mais difíceis, mas por amor, até o final. Só que o que é mais lindo é que João não morre como mártire. João morre de causas naturais, com mais de 100 anos. Tentaram de tudo para matar o Joãozinho. Tentaram de tudo para matar ele. E no final, não conseguindo, mandaram ele para Patmos, Ilha das Cobras. Vai morrer lá. E aonde todo mundo abandonou, ele foi encontrado novamente. Ele viu Jesus transpirar gota de sangue. Ele viu Jesus sangrar até a última gota, e nos pés da cruz recebeu a responsabilidade de receber a mãe de Jesus como mãe dele. Mas no final, tudo foi recompensado. No final, João, no final, João está na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E por trás dele ele ouviu uma voz.
Ele viu o que ninguém viu no começo, mas no final enxergou o que ninguém enxergou. Teve acesso ao que ninguém teve. Intimidade nos dá acesso aos lugares mais escondidos do coração do Eterno, e Ele só revela para os íntimos. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo 12, João diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No verso 14, olha o que João viu. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Viu Jesus sofrendo, mas foi o único que viu Jesus glorificado. Viu Jesus sofrendo, mas viu os céus abertos, e as ruas são como que de ouro. Posso crer.